A grande questão é, tá, eu tenho um cargo público, vamos lá. Aí o artigo 3º da Lei 8.112 vai fazer um conceito dizendo que é um conjunto de atribuições e responsabilidades. Tudo bem. Assim, na minha opinião, a Lei 8.112 é uma das vezes mais bem feitas que foi... assim, ela só não é mais bem feita que o Código Civil de 2016. Desculpa, de 1916. Desculpa, de 1916. Só não é mais perfeito que o Código Civil de 1916. É muito bom. Uma vez eu estava na aula e aí um professor disse assim, é o código perfeito. Eu disse, não tem nenhuma incongruência. Eu disse, deve ter alguma, né, professor? O senhor, na próxima aula, vai trazer a incongruência. Eu disse, puxa, o que eu tinha que falar, né? Então, nesse caso... E aí, no doutorado da URGS, quando eu estava na cadeira do doutorado, um cara muito amigo meu, né, o César, que era professor de Direito Civil, né, Juliano, quando o direito administrativo se aperta, ele vai no direito civil. Mas me deu na lata, né? Aí eu tive que dar o contragolpe, advogado. Não, a gente vai lá e melhora. Né, tive que dar o contragolpe. Então, se você se perguntar, né, a gente vai lá e melhora. Né, a gente melhora a responsabilidade civil. Aliás, a lógica de reequilíbrio econômico-financeiro, lá do artigo hoje, 125, 126, 130, principalmente, da nova lei, dá de relho de 10-0 no direito civil. A teoria da imprevisão... Porque o direito civil conceitua reequilíbrio dos contratos, ele não vai chamar de reequilíbrio, vai chamar a teoria da onerosidade excessiva e previsão, no 309.462 do Código Civil, que é nas obrigações. E é super tênue. A robustez legislativa de reequilíbrio econômico-financeiro do direito administrativo vai dar de relho. A teoria, fato do príncipe. Tanto é verdade que a teoria da Companhia de Clergé de Bordeaux, o caso da Companhia de Iluminação Pública de Bordeaux, de 1916, o clássico caso de reequilíbrio econômico-financeiro, é básico para o direito civil. Entende? É básico para o direito civil. Então, não vem me dizer que a gente não tem paradigmas melhores. Mas eu volto. Então... Nesse panorama, o detentor de cargo público é um conjunto de atribuições. Não, tudo bem. Então, duas premissas a partir disso daqui, vamos fazer uma análise crítica, eu posso ter. Primeiro, quando uma lei fixa um conjunto de atribuições e funções, ela fixa uma capacidade de agir. Percebes isso comigo? Ela fixa uma possibilidade de agir, o que o direito civil chama de facultas agendi, de faculdades de agir. Todo direito deriva faculdades de agir. Até aí tudo bem. Então eu tenho um poder, ou seja, ela fixa uma capacidade de agir, ou seja, um poder. Por exemplo, vamos pegar como paradigma, como benchmark o direito civil. O poder familiar. Eu tenho capacidade de agir, por exemplo, a esposa vai dizer, a mulher vai dizer o que o guri vai vestir, o que ele vai comer, aonde ele vai estudar, e o homem vai dizer o time que ele vai torcer, que é o Grêmio, que é o melhor time mais feliz do mundo. Não é? Então, porque isso é prerrogativa do pai. Né? Isso é prerrogativa do pai. Então, percebe que eu tenho várias faculdades de agir. Tu percebes isso? Então, tendo várias faculdades de agir, eu tenho um poder. Só que eu não posso ler esse dispositivo, e por isso que se diz que o cargo é o menor centro de competências. Porque eu vou decopando, dividindo a estrutura da administração pública, por exemplo, Ministério da Justiça, dentro tem o Departamento Geral da Polícia Federal, eu tenho Polícia Federal em São Paulo, Rio Grande do Sul, Departamento Geral, aí eu tenho uma Polícia Federal em Porto Alegre, uma em Santa Maria, uma em São Paulo, uma em Guarulhos, uma em, sei lá, Campinas e assim por diante, tudo bem? E aí eu vou, dentro daquela Polícia Federal de Guarulhos, eu tenho várias delegacias, ali dentro eu tenho vários delegados e eu não posso seccionar um delegado no meio, ele é o menor centro de competência. Se ele é o menor centro de competência, ele exerce um poder. Ponto. E aí agora a gente faz a interpretação sistemática e fecha isso daqui. E aí eu vou para o artigo 11 da Lei 9784, que diz que a competência é irrenunciável. O que quer dizer isso? O que quer dizer na Lei 9784 de 99 que a competência é irrenunciável? Ela vai ler o Otto Maier de novo. O Otto Maier dizia, o pai do direito administrativo alemão, diz o seguinte, professor, mas está traduzido para português? Não. Mas faz o seguinte, francês não é tão difícil assim. O próprio Otto Maier traduziu o livro dele para o francês. Então, é uma tradução do autor, que é legal, né? Então, dá para ler o Otto Maier no francês. Porque, para mim, o alemão vai ficar para outra vida, que é a língua que até o diabo tem medo. Então, nesse caso, o que ele dizia? Administrar é atuar de ofício. Repito, administrar é atuar de ofício. Se administrar é atuar de ofício, eu tenho um dever de agir. Então, eu tenho um poder
que é um conjunto de responsabilidades fixadas em lei que deve ser exercido. E por isso a expressão poder, dever. Porque eu tenho um conjunto de atribuições, como me disse o Lucas, eu não vou pensar que o Lucas está me mentindo, imagina, ele falou de forma correta, eu tenho um conjunto de atribuições fixadas em lei no cargo que deve ser exercido. Porque administrar é atuar de ofício. Significa dizer que o poder público não poderá sonegar a sua atuação. E me permite contar 2 exemplos de irrenunciabilidade dessa competência. Certa feita, teve um concurso para delegado de polícia do estado do Rio Grande do Sul. E uma moça rodou no psicotécnico, foi a prova que eu mais tinha medo, né, porque eu me conhecia, né, enfim, então eu tinha muito medo de rodar no psicotécnico, até porque eu me conhecia meus problemas nas minhas psicoses, não é? E, enfim, imagina voltar para casa, mãe, rodei no psicotécnico, ela me dava um tarja preta, mas voltando. Então, nesse caso, e se eu passei, qualquer um passa, né? Por isso o psicotécnico é falho. Então, se eu passei, qualquer um... Voltando, então, nesse caso, a moça rodou no psicotécnico, aí ela judicializou, veio para mim contestar, eu olhei o laudo da psiquiatra. Ela perguntou para a moça assim, e você se vê como delegado? Como é que você vê essa sua atuação? E ela responde, a moça, meu sonho é ser delegado de polícia. Eu nasci para isso, eu só não gosto de crime, criança, adolescente. É tipo assim, juiz que não gosta de sentença, né? Entendeu? Defensor público que não gosta de gente. É que nem biólogo que não gosta de bicho, né? E planta. Não dá, né? Entendeu? Você não tem como renunciar à sua competência. Entendeu? Juliana, a gente faz coisa no serviço público que a gente não gosta, não é? Então, não tem como renunciar a essa competência. Claro que ela pode ser transferível por delegação e avocação de competência, artigo 12 a 15 da Lei 9784. Mas, de certa forma, é irrenunciável. E o segundo caso que eu vi marcante de incompetência foi quando uma vez na vida eu conheci as ilhas de... Eu era jovem, um dia eu fui jovem, né? E aí a gente bota a mochila nas costas e vai fazer essas viagens, né? E eu fui conhecer Angra dos Reis. Eu olhei a cidade, eu achei muito bonita a cidade. Disse, não, você tem que pegar um barco e ver as ilhas, isso que é bonito. Eu disse, peguei, porque eles sentaram no barco. E aí chegou 2 fiscais do meio ambiente cariocas ali, e todo carioca é bom de papo e tal. Ô, gaúcho, senta nesse lado do barco aqui, você vai ver a melhor vista. E eu perguntei para eles, o que vocês fazem aqui? A gente fiscaliza a pesca. Ah, é mesmo? Como assim? Não, aqui não pode pesca de arrasto, não pode pesca de arpão, não pode pesca de nada aqui. Cara, a gente virou uma ilha, tinha um barco arrastando 2 redes. Aí eu olhei, gente, o que é aquilo ali? Os 2, não quero nem ver, não estou vendo nada. Você viu? Não vi. Eu disse, incompetência, vocês têm que agir, poder, dever. Eu disse, mas eu fiquei de medo de jogar no barco, aí eu não falei nada, entendeu? Mas ali eu vi, poder, dever é renunciável, vocês têm que agir, quase, né? Mas aí eu fiquei com medo de me jogar no barco e não ver. Então, isso é um exemplo de poder, dever. Não tem como renunciar a essa competência. E o que isso tem a ver com o cargo público? Tudo! Porque se o cargo público é criado por lei, é a lei que fixa o rol de atribuições. Então, se ele fixou um rol de atribuições e um cidadão pratica um ato fora desse rol de atribuições, eu tenho um ato de incompetência, um ato ilegal. Então, todo excesso de competência é um ato que está sendo praticado fora do rol de funções fixadas em lei e, portanto, é uma ilegalidade chapada, como diz o STF. É como diz o Caio Tácito. Não há ilegalidade maior do que uma incompetência. Então, todo excesso de poder é um ato contrário ao direito, contrário às normas que fixam esse cargo. E digo mais, porque esse artigo 3º nos revela várias informações. Se um cargo é criado por lei, nós vamos aplicar a teoria do paralelismo das formas. Lembra da teoria do paralelismo das formas? É difícil falar. Se tu quer medir o nível etílico de uma pessoa, fala aí paralelismo. É o paralelismo, né? Tu vai medir o nível etílico da pessoa. O que é a teoria do paralelismo? Eu pedi para falar Aedes aegypti. Né? Enfim, tu quer medir o nível etílico, a pessoa pede para falar Aedes aegypti, né? Então não precisa bafômetro. Pergunto para vocês, o que é a teoria do paralelismo das formas? Quem responde? Mostra que tu sabe. Senão eu vou perguntar, vou constranger. Jefferson Gipe. Temos até as 11h30. Jefferson não veio. Jefferson não veio. Digo eu, teoria do paralelismo das formas nos diz o seguinte: se um ato é criado de determinado modo, sua alteração e sua extinção deve se dar da mesma maneira. Tu percebe comigo? Se o ato foi criado de determinado modo, é tema 131, obrigado, Amanda, agora que eu vi, sempre tem um anjo da guarda na turma.
Sempre tem um anjo da guarda. Muito obrigado, Amanda, por ter salvado o professor em apuros, né? Se a criação de um ato foi feita por lei, sua alteração, não é só sua extinção, sua alteração, Iara, muito boa a tua resposta, só vou complementar, conceito by Iara, né? O conceito by Iara Rodrigues Mendes de Lima. Se a criação de um cargo foi feita por lei, a sua extinção também deve se dar por lei, e sua alteração também deve se dar por lei. A teoria do parâmetro das formas, a gente vê, por exemplo, na teoria na reratificação do edital de licitação, era o antigo 21, parágrafo 4º da 866, que eu já não decorei a nova lei. Não me pede para decorar aquele monteiro de artigo, tá? Que é o artigo 21, parágrafo 4º. Se um edital foi publicado de determinado modo, e você quer alterar esse edital, que altere o julgamento das propostas, você vai ter que publicar da mesma maneira. Por exemplo, se você publicou 2 vezes em jornal de grande circulação, você vai ter que publicar também a alteração desse mesmo modo. E aí aconteceu um caso muito interessante. Foi feito um concurso, vamos para a prática. Foi feito um concurso para motorista do MPU. E se exigiu no edital carteira AB, carteira para conduzir moto, carteira para conduzir, CNH para conduzir veículo. E um cidadão não tinha carteira para moto. Ele judicializou e disse o seguinte, não, só um pouquinho. A lei que criou o cargo exigiu só carteira B. E você no edital, acompanha comigo, você no edital exigiu carteira B. Você está alterando a lei que criou o cargo por edital, por ato administrativo. Isso não pode. Isso viola a teoria do paralelismo das formas. Então, quando a lei diz um cargo é criado por lei, ela está dizendo para ti o seguinte, desse texto, vamos tirar a norma, na diferença de texto e norma. Ele está dizendo o seguinte, o cargo é criado por lei, aí nós criamos a norma. Nenhum requisito do cargo, os requisitos do cargo devem estar em lei. Você não pode colocar num edital requisito de cargo, se ele não tiver em lei. Quais são os casos? Limite de idade para as Forças Armadas, isso aqui tem até súmula. Agora eu me perdi aqui no livro, que eu fui atrás, enfim, requisitos da contratação temporária, não, é para frente. O requisito do cara, está aqui na minha frente, mas olha só, está aqui na minha frente, não é? Então, nesse caso, o requisito de idade, enfim, desse caso, limite de idade nas Forças Armadas. E por que tem que ter limite de idade nas Forças Armadas? Não é por uma questão de compleição física só, é questão previdenciária. Você colocar um cara de 35 anos lá, ele vai se aposentar com 50, você quebra a Previdência. É essa a lógica de ter limite de idade das Forças Armadas. E não tinha no cargo, na lei das Forças Armadas. Que foi? A súmula, acho que 685, se não me engano, do STF. Mas eu tenho só 700 súmulas para chutar, né? Não, 685 ela fala da ascensão da transferência. Ela é coligada com a súmula vinculante 43. Não é a 685. Mas eu vou achar, eu vou procurando aqui enquanto que eu vou falando. Então, nesse caso, 697. Não é isso. Tá, eu não sei. Súmula, a Amanda vai achar para mim, que ela é sempre minha anjo da guarda. A Amanda vai achar para mim súmula lá da idade das Forças Armadas. Tá, mas aí voltando, essa teoria é bem comum no direito tributário, a exemplo da forma de criação e modificação de tributos, muito utilizado. Porque, Newton, o direito tributário é uma prima rica do direito administrativo. Eles odeiam que eu falo isso, mas é a verdade, né? É a prima rica do direito administrativo. Então, tem toda uma lógica de direito administrativo no direito tributário. Legalidade, interpretação pro lege, né? Então, percebe comigo isso, né? É que eles souberam ficar mais ricos que a gente, né, Newton? Então, essa foi a grande questão. Então, eu concordo contigo, Newton, muito boa a tua observação. E nisso, eu não tinha essa previsão de limite de idade na lei das Forças Armadas, chuva de mandado de segurança, e aí, obviamente, eles acabavam ganhando, e aí depois se alterou essa lei. Isso volta mais recentemente, essa súmula de limite de idade das Forças Armadas ela é bem antiga, acho que é metade dos anos 90, e esse tema volta, e esse tema vira a súmula vinculante 44. Súmula vinculante 44, que é a questão do psicotécnico de novo, que diz o seguinte, se psicotécnico é um requisito do cargo, a pessoa tem que ter uma rigidez mental mínima, não é? E especialmente cargos em que haverá a manipulação de material bélico, em que eu tenho material extremamente perigoso, eu tenho que ter um psicotécnico elevado. Então, isso é requisito do cargo. Se você não previu o requisito no cargo, você não pode prever no edital, porque você estaria alterando a lei do cargo por edital. Então, o que se cria? A súmula vinculante 44,
Súmula vinculante 44 diz o seguinte: só por lei pode sujeitar a psicotécnico, enfim, né? Só por lei pode sujeitar a psicotécnico. E isso está, súmula vinculante 44. Só por lei se pode sujeitar exame psicotécnico e habilitação do candidato a cargo público. Súmula vinculante 44, não é? Informativo 800 é importante sobre isso, informativo 800 sobre isso, e a repercussão geral reconhecida no agravo de instrumento 758-533, questão de ordem, Minas Gerais, 758-533, 758-533, tá? 758-533, ok? Segunda, porque tem que ter previsão em lei, você estaria alterando o cargo. Então, veja que esse conceito de cargo público, ele é de extrema relevância aqui. De extrema relevância. Ele vai ter uma outra relevância quando ele vai dizer o seguinte: ele deve ser criado em número certo, com padrão vencimental definido. Por que a lei se preocupa com isso? Porque ela vai fazer um diálogo com o direito financeiro. Diz o direito financeiro, uma das regras máximas, o seguinte: não há despesa sem a correspondente receita. Então tem que, no mínimo, prever créditos orçamentários para fazer frente às despesas. Se eu prevejo número indeterminado, por exemplo, se cria 50 cargos de policial civil e tantos quantos bastem para a gente enfrentar a violência do PCC. Não, isso não faz sentido, né? Porque eu teria um estouro orçamentário nesse sentido. E mais, por que tem que ter padrão vencimental definido? Porque o artigo 37, inciso 13 da Constituição, diz que eu não posso ter vinculação e equiparação de cargo público. Equiparação vencimental e nem vinculação vencimental. O que quer dizer isso? Eu não posso equiparar cargos públicos, salvo quando a Constituição assim o previu. Por exemplo, leis que foram declaradas inconstitucionais, a DI 191. Essa DI é do Rio Grande do Sul, por isso que eu lembro. Ele sabe as ADIs de cor. Não, é que essa aí é porque importa os procuradores do Estado do Rio Grande do Sul. Havia uma lei dada por um governador, chamado Colares, e ele gostava muito dos delegados, e ele mandou uma lei para a Assembleia, e ela foi aprovada dizendo o seguinte: toda vez que os procuradores do Estado ganharem aumento, os delegados ganham também. Isso não pode, tem uma equiparação. O mesmo caso foi dos policiais civis e militares de Santa Catarina e etc. Tu não pode ter equiparação, salvo quando a Constituição o previu, que é o caso dos deputados estaduais e federais, não é? Que ele teve essa equiparação lá no artigo 27, né? 70, alguma coisa, 25% dos deputados federais. Bom, vinculação. Não pode ter vinculação. Por exemplo, toda vez que aumenta o salário mínimo, aumenta os vencimentos de determinada categoria. Toda vez que aumenta o GPM, eu tenho uma reposição automática. Não pode, isso você quebra a lógica orçamentária. Aí teve uns fiscais, posso contar mais? O Roger liberou a fofoca. Teve, acho que foi os fiscais fazendários de Minas, foi de um estado aí, da região sudeste, não sei, não é nem de São Paulo, que eles faziam o seguinte: bom, se toda a despesa corresponde à receita, o que acontece nesse caso? Eu vou fazer o seguinte: toda vez que aumentar o ICMS, a arrecadação do ICMS, aumenta, eu tenho uma reposição, porque daí eu tenho receita, né? Não pode, gente. Tem vinculação de receita de imposto. O único momento que tu pode ter vinculação de receita de imposto é quando a Constituição previu isso. Não pode. Outra, você tem vinculação de receita de imposto. A gente sabe que é a contribuição que tem receita vinculada. Não pode. E o STF declarou isso inconstitucional. Então, veja que esses conceitos de cargo são de extrema importância aqui. Súmula 683. Olha, eu acertei. Eu falei 688, quase 686. Eu errei por 13, viu, Amanda? Né? Pode dar um desconto, né? Um erro quase ali, né? 683. Obrigado, Amanda, o anjo da guarda do professor. Nisso, percebendo esse conceito de cargo, nós podemos notar exatamente que existem cargos numa lógica criada por lei. E os cargos podem estar estruturados em carreira ou não, chamados cargos isolados. Tudo bem? Então, o próximo ponto: provimento e vacância de cargo público. Nosso próximo ponto: provimento e vacância de cargo público. Os provimentos de cargo público, o cargo, obviamente, ele pode estar provido ou vago. Ou seja, tranquilo até aí. A grande questão é: eu posso ter provimentos originários e provimentos derivados. Qual é a única forma de acessar um cargo público?
ela nos diz que um cargo pode ser provido originariamente por convite ou por concurso, que são formas do ato de nomeação. Então, mais ou menos assim, nomeação seria uma porta que ela é aberta com duas chaves. Vamos pensar assim, eu tenho uma sala, vamos pensar uma sala de aula, faz de conta que a gente tivesse uma sala de aula física, né? Então, para entrar naquela porta da sala de aula, e aí cada classe é um cargo. Então, eu tinha classes providos e classes vagas. Para acessar aquela porta, eu só tenho duas chaves, por convite ou por concurso. Ou seja, eu não tenho como acessar de outra forma. E essa porta é nomeação, que é a única forma de provimento originário. Porque, como diz a súmula vinculante 41, cara, teve que virar súmula vinculante para os caras pararem, velho. Não, esse Brasil não vai, velho, não vai. Não, eu já disse pro meu filho 10 anos, ele não sabe falar ainda, tem só 2 dentes. Eu disse assim, Bernardo, só tem patife nesse país, não confia, tá? E não vai mudar, tu vai ficar grande, não vai mudar. Então tu vai ter que dar um jeito, né, em acreditar, tu tem que tirar a esperança de algum lugar, tá? Porque é só patife, tá? E ele fica me olhando com 2 dentes. Aí quando às vezes ele chora, eu disse, para que tu não paga boleto, né? Então, enfim, né? Volta. Então, nesse caso, só tem 2 chaves para abrir a porta, tá? O concurso e o convite. Então, foram declarados inconstitucionais, e por isso que você vai ler o artigo 8º da Lei 8.112, que diz assim, são formas de provimento, nomeação, promoção, readaptação, vetado. Não é que foi vetado, foi declarado inconstitucional, que eram os casos de transferência e ascensão. O que seria transferência e ascensão? Não pode mais isso. Vou pensar o seguinte, eu tenho um concurso para delegado de polícia de São Paulo, e só vai participar os policiais civis. Você tinha o chamado concurso interno com mudança de carreira. Não pode isso. Isso não pode. Professor, mas eu conheço concurso interno, eu também, nas Forças Armadas. Mas você vai ter concurso, por exemplo, para segundo sargento, para primeiro sargento. Mas você continua na mesma carreira. Na verdade, o concurso é para promoção. Agora, você não pode mudar de carreira. E a transferência era o que... Cara, vocês vão ver assim, existem jurisprudência do Brasil, fatos do Brasil e o Rio Grande do Sul. Tá? Porque aqui a gente tem coisas que só tem aqui, tá? E aqui teve o trenzinho da alegria. Que foi o seguinte, os caras, ele era, tipo assim, eu tinha um professor de geografia que também era formado em direito. Ele fez concurso, virou cargo, magistério, professor de geografia. Mas ele era transferido à assistência judiciária gratuita, que era um órgão da PGE à época, e quando criaram a defensoria, esses assistências judiciária gratuita, não passe de mágica, viraram defensor público. E eles ficaram até hoje. Aí quando eu entrei na defensoria, ali nos começos dos anos 2000, tu entra assim num cargo que tu não conhece ninguém. E aí, às vezes tu fala assim, eu conheço fulano. Ele fechava a cara. Ali eu aprendi que tu nunca deve dizer se conhece um fulano. Porque pode ser que o cara... Existia um rusga entre os que entraram no trem da alegria, que eram os velhinhos, e os novos que entraram pro concurso. Eles se odiavam. Era um climão na defensoria. Aí tu tinha a defensora geral, que era do concurso, a corregedora, que era dos antigos. E elas não se falavam. Aí era muito legal no estágio preliminar, assim, ela só se olhava assim, né? Ou seja, era uma cisânia. Aí agora esse pessoal tudo se aposentou, tudo meio congruo. Mas não pode haver transferência. Isso é inconstitucional, porque toda forma de provimento de cargo estável tem que ser por concurso público, tá no artigo 37.2, de provas e títulos. Então a única forma de provimento originário é a nomeação, tá? E aí depois vem as formas de provimento derivado que vão variar em cada estatuto, tá? Cada estatuto vai ver as suas formas de provimento derivado. Por exemplo, na Lei 8.112 você tem promoção, readaptação, reintegração, reversão, recondução e aproveitamento, tá? Você tem todas as formas de provimento derivado. Na Lei Complementar do Estado do Rio Grande do Sul, Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Rio Grande do Sul, que é a Lei Complementar Estadual 10.098, de 94, não tem promoção. Promoção não é forma de provimento derivado. É errado isso, porque é uma forma de provimento, não é? Ou seja, você... E aí a grande lógica para entender promoção é o seguinte, deixa eu abrir um tema aqui, promoção. Vamos falar das formas de provimento derivado. Para isso, vamos diferenciar todos nós, mesmo para quem sabe, uma vez eu aprendi com o professor Galeno Lacerda. O professor Galeno Lacerda dizia o seguinte, a gente tem que começar com o fácil para depois ir para o difícil. E eu nunca esqueci isso que o professor Galeno Lacerda disse. Então a gente vai começar com o fácil. Matéria para guri. Depois a gente vai para a matéria para homem feito, tá? Tipo, matéria para guri, depois matéria para homem feito. O que é cargo? Já viu, né? O Lucas nos disse o que é cargo. O que é carreira. O que é classe, nível ou grau. E o que é quadro. Vamos lá. Cargo,
classe, nível ou grau, carreira e quadro. Pode ser? Vamos tratar sobre isso nesse momento candente da aula. Sempre sonhei dizer isso, o momento candente da aula. Bom, nisso, para perceber essa... Só me permite, eu me esqueci de dizer uma coisa. Eu me esqueci de dizer uma coisa, tá? O que eu queria dizer para ti é o seguinte. Existe uma exceção ao paralelismo das formas na questão da criação do cargo público. Eu posso extinguir cargo público por decreto. Eu não preciso extinguir por lei, quando ele está vago. Isso vai ser bastante alterado na reforma administrativa que se desenha, tá? Então, vamos lá. Cargo ao melhor centro de competência. Juliano, o que é classe, nível ou grau? Classe, nível ou grau são os cargos de mesma hierarquia, consigo compartilhar, são a disposição horizontal de cargos de mesma complexidade e padrão vencimental. Ou seja, eu tenho, por exemplo, juiz classe inicial, classe intermediária, final, desembargador. Professor nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Então, veja, eu só tenho classe, nível ou grau se eu sou estruturado em carreira, que é a disposição vertical, enfim, era para ficar assim, que é a disposição vertical de classes, níveis ou graus. Disposição vertical de classes, níveis ou graus. Então, eu tenho uma carreira, a carreira dos procuradores do Estado no Rio Grande do Sul. Classe inicial, classe intermediária, final e superior. Então, eu tenho uma disposição vertical de carreira. E o quadro é a soma das várias classes e cargos isolados. É a soma das várias classes e cargos isolados. Desculpa, perdão. Eu errei. Eu peço desculpas. Riscou meu caderno, tá? Desculpa. Não me crucifica. Né? É a soma das várias carreiras e cargos isolados. Então, eu poderia perguntar o seguinte. Qual é o quadro do Tribunal de Justiça de São Paulo? Então, eu tenho a carreira dos magistrados, a carreira dos oficiais de justiça, a carreira dos escrivães, e eu tenho, aí chutei, tá? Um cargo isolado de motorista do presidente do TJ, um cargo isolado de bibliotecário. Tudo isso faz parte do quadro dos oficiais de justiça. Então, aqui, ó, o cargo de uma entidade pública, não é? Eu peguei aqui da Justiça Federal, né? Então, eu tenho aqui o quadro de todos esses, ok? Essa é a lógica que nós temos aqui. E a gente pode, então, ver o provento derivado, a promoção, não é? Eu tenho aqui uma promoção. Então, nesse nosso quadro, aqui eu acabei provendo nossa carreira com gremistas e colorados. E eu respeitei a proporção da torcida, assim, porque tem o dobro de gremistas em colorados, né? E também respeitei a lógica que ocorre há mais de década, que os gremistas são mais merecedores que os colorados, né? Isso aí o direito natural já pacificou, né? Então, eu tenho aqui, os gremistas são mais... Não ganham há 10 anos nada, velho. Como é que pode o cara ainda insistir em torcer para o Inter? Ali esse cara não passa no psicotécnico, né? 10 anos não ganhando nada, entendeu? Né? Enfim, né? A taça tudo cheio de pó. Mas voltando, então, eu tenho aí a promoção. Então, aqui a promoção eu tenho uma vacância do cargo inferior, enfim, vacância do cargo superior. Eu só quero não confundir progressão com promoção. O que é progressão? Também chamado de avanço. A lógica era a seguinte, vamos entender o porquê das coisas. Eu tinha... às vezes não era tão atrativo o serviço público. Então, eles diziam o seguinte... Vamos atrair o povo para o serviço público? Vamos atrair o povo para o serviço público? E aí, qual a diferença de progressão e avanço? Agora voltou, saiu, né? Voltei para o mundo dinâmico. Esse dia uma moça na graduação, professor, volta. Eu disse, me deu na lata. Às vezes, não era interessante ficar. Então, eles diziam o seguinte, olha, se você ficar 3 anos, 5 anos no serviço público, a cada 5 anos você ganha 5% a mais nos seus vencimentos, que eram as vantagens pecuniárias permanentes, os avanços ou progressões. Ou seja, você fica no mesmo cargo, mas você vai progredindo no cargo. Promoção não, promoção você muda de cargo. Então, por exemplo, os assessores jurídicos do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul não têm carreira. Então, se eles não têm carreira, eles não têm promoção. Promoção só existe para quem tem carreira. Senão você vai ter progressão. Você fica no mesmo cargo e vai progredindo no mesmo cargo, ou seja, vai tendo avanços nesse cargo. E claro que poderia uma carreira prever avanços por merecimento, não só por tempo de serviço. Poderia? Poderia. Os assessores da PGE, eles têm progressões e promoções.
progressões por merecimento também. Tudo vai depender da lei do cargo, tá? No que se refere à readaptação, que ocorre quando eu tenho um infortúnio, um acidente que causa uma limitação física ou psíquica, física ou mental, e aquele servidor deve ser readaptado, colocado à disposição em um cargo compatível com suas limitações. Essa é algo bastante interessante na carreira militar, quando há um acidente do serviço, um tiroteio, e o policial fica ferido e ele fica com dificuldade de voltar ao operacional, então eles colocam ele num local administrativo. O cuidado aqui que se deve ter na readaptação é justamente alocar esse servidor em um cargo compatível às suas limitações físicas, vírgula. E se ele tiver que ter redução de carga horária, isso não pode ser descontado nos seus vencimentos, né? Ele vai ter que manter os seus vencimentos rígidos. Por exemplo, o servidor tem que fazer fisioterapia, ele, por sua dificuldade mental, sua diminuição, seus problemas mentais acarretados por esse infortúnio, ele não pode trabalhar mais de 4 horas por dia. Ele não pode ter uma redução da sua carga horária. Ele não pode ter uma redução da sua carga horária, né? No estado do Tocantins também tem advogado do estado e procurador. Luciano também tem lá. Nunca me falaram os procuradores. Aliás, só pegar carona, o caso Sanetins, viu, Amanda? É espetacular estudar o caso de como foi a privatização da Sanetins. Eles emitiram debêntures conversíveis em ações, e hoje é a BRK que comprou as debêntures, enfim, aí ficou dona do IA e depois comprou o restante. Bem interessante o caso de privatização da Sanetins. Obrigado, Luciano, pelo exemplo, viu? Nesse panorama, professor, tem uma amiga lá que me informou isso. Bom. Né? Sempre é bom ter informações privilegiadas, Luciano. E nisso, bom, nós temos a readaptação. Aí passamos, então, para... eu não vou fazer a coisa, isso não é, tipo assim, esses dias eu fui ver, porque assim, eu dou aula na SMAF, lá na Escola de Magistratura, na Escola de Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul, dou aula na especialização da PGE do Rio, e aí você vai variando, enfim, o foco da aula. Então, isso aqui não é aula de cursinho para decorar as coisas, não é? Porque esse dia eu fui ver, tinha o funk do provimento. Os caras conseguiram fazer o funk do provimento. Aí eu fui ver no YouTube, tem o axé do provimento, que é assim, o que é o axé? É uma sílaba, uma que repete uma sílaba diferente. Então tinha assim o no, pro, re, a, no, pro, re. E os caras vão decorando esse tipo de coisa. Aí eu pergunto reingresso é forma de provimento? Não sei, porque o re, né? O cara fica reingresso não é forma de provimento, é o cara que foi cedido e depois ele reingressa no cargo que ele estava afeto, entendeu? Então não é esse tipo de coisa que a gente vai falar aqui, não é esse tipo de coisa, tá? E aí, no que se refere à reintegração, na verdade ela ocorre quando eu tenho anulação de uma demissão, não é? O cara foi demitido, ele consegue anular, ele vai ter uma reintegração. E aqui a gente pode notar, para fechar essa primeira parte da nossa aula, o século XIX, quando começou a criação de cargo público. Quando começou a criação da noção de cargo público, se entendia, sabe aquela fase negocial, a concepção negocial dos cargos públicos, contratualistas dos cargos públicos? O cargo se introduzia no patrimônio da pessoa. O cara, tipo assim, tinha um sítio em Atibaia, o cara tinha uma casa em Campos do Jordão, um terreno em Ubatuba e um cargo público. Ele botava um imposto de renda, no mínimo, né? Fazia parte do patrimônio dele. E quando ele perdia o cargo, que ele tomou posse, ele propunha uma ação de reintegração de posse. Porque isso era um patrimônio. E essa lógica continua até hoje. Não na lógica patrimonialista, mas os nomes continuaram o mesmo. Porque você toma posse num cargo, quando você toma posse, você diz, isso aqui é meu. Posse. Lá, a teoria subjetiva, objetiva do Ehring, Savigny, entendeu? Cânimus do corpus. Você tomava posse. E aí, quando você perdia, você propõe uma retração de posse. Hoje não, você propõe uma ação anulatória, um mandato de segurança, etc. Mas a lógica ficou a mesma. Tanto é verdade que isso explica o quê? Se você está afastado de um cargo público, por exemplo, por licença ou afastamento, você perdeu o cargo? Não. Ou seja, anota isso se não sabe. Não existe nenhuma forma de afastamento ou licença gera vacância do cargo. Nenhuma. Porque o cidadão somente está afastado do exercício. Não é porque o cidadão está de férias,
que ele perdeu o cargo, não é porque o cara está com licença saúde que ele perdeu o cargo, não é porque o cara está com afastamento gala lá para casamento que ele perdeu o cargo. Por exemplo, João Batista, você está afastado do seu automóvel agora, né? Você não perdeu a posse do seu automóvel, né? Acho que não, né? Não aconteceu isso. Não aconteceu isso, tá? Você não perdeu a posse do seu carro. É a mesma coisa. Se você está afastado do seu... Lembra a teoria do Yering? Não é corpus, é só ânimos. Ou seja, se ele está afastado, ele não perdeu a posse. Mesma coisa. Quando o cara está afastado do exercício, ele não perdeu a posse. Então, nenhuma forma de afastamento... Tu percebe como uma coisa... Mas essa teoria contratualista vem até hoje os nomes. Afastamento, não é? Posse, reintegração, que é a retomada de um cargo em que o cidadão foi demitido ilegalmente. Por isso fica o nome reintegração na posse de um cargo público. Claro que não vai ter patrimônio, não é? Porque senão as pessoas passariam no concurso, venderiam um cargo. Não é isso que acontece, não tem mais essa lógica. É uma lógica institucionalista, mas os nomes continuaram da mesma forma.